Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E que mudança, hein, pessoal? Mudou tudo agora, hein? Que mudança gigante de abordagem, de postura. Pessoal, o negócio é realmente interessante, né? A maneira diferente, né? E não homogênea, constante, perene, como é abordada aí uma entrevista. Eu já tinha falado para vocês em vídeos anteriores, né, que quando você estuda a teoria do jornalismo, você vê que não tem um consenso grande sobre qual deve ser a postura do jornalista que está entrevistando. Alguns autores defendem uma abordagem mais ativa, mais dura, mais intensa, e dizendo que porque é necessário o apresentador manter o comando da conversa, impedindo que ela se desvie de outro tema. Alguns dizem também que o entrevistador deve ser ágil e perspicaz para que a entrevista consiga extrair as informações positivas e tal. Só que outros autores defendem que o entrevistador não deve ter um tom mais incisivo, né, e tal. Deve, pelo contrário, valorizar o próprio pensamento do entrevistado, a exposição das ideias, o interesse público, o acesso do público à informação e tal, construir um diálogo entre o jornalista e o entrevistado, visto como um pré-requisito para a entrevista atingir sua plenitude. Então, engraçado, né? A gente teve uma aula de teoria da comunicação com essas duas entrevistas. Entrevista com o presidente, primeiro modelo mais duro, mais incisivo, com rédea curta, perguntas ali bem agudas, né, bem provocadoras. E no segundo modelo, né, na segunda entrevista, esse segundo modelo mais paz e amor, mais we are the world, né, we are the children, né, da alegria e da felicidade. Interessante, né, esses dois pesos e duas medidas, essas duas maneiras de encarar ali o seu entrevistado, né? E lembrando que a gente está, né, vendo assim, curiosamente, uma dicotomia muito grande entre a aparição pública, né, com a aparição na entrevista, né? As posturas são bem distintas aí, são bem diferentes. Mas me parece que não é mais uma percepção de especialistas no assunto, de teóricos da comunicação ou especialistas em marketing e tal. Me parece que a população já percebeu, né, como é que a coisa vai mudando dependendo de quem está na situação, né? Inclusive hoje a gente vive num mundo que certas coisas, certas atitudes, melhor dizendo, são certas ou erradas dependendo de quem pratica, né? Não é mais aquele negócio de fazer isso é errado, não. Se alguém fizer isso é errado, se a outra pessoa fizer isso é certo. É estranho isso, né? Curioso a gente chegar num mundo em que a pessoa que pratica a ação definir se ela é correta ou não, né? E assim o público vai entendendo que, infelizmente, em muitos dos casos, o interesse do sistema de informação acaba sendo não informar, mas criar uma visão de mundo, estabelecer uma agenda de pensamento. Enquanto isso, enquanto está todo mundo comentando aí sobre essas entrevistas, né, que num caso ela é um debate, né, no outro caso ela é uma entrevista de verdade, né, deveria mudar o nome para cada ocasião, mas tivemos aí uma prévia do IPCA 15, né, deflação de 0,73%, menor patamar em 30 anos. Olha que notícia maravilhosa, índice ao consumidor é negativo pelo segundo mês seguido e cai ao menor nível desde o início da medição, que começou a acontecer em 1991. Quem diria, né? Enquanto o Brasil está aí com preços caindo, o mundo está começando a pregar um discurso de escassez, de fim da abundância. Graças a Deus, a gente aqui ainda tem um pouquinho de abundância, mas a gente precisa ficar bem atentos porque, se depender das potências internacionais, eles querem tirar a nossa abundância também, né? O IPCA 15, só para pontuar, ele é um indicador considerado uma espécie de prévia da inflação e ele foi impactado no mês principalmente pela redução do preço no setor de combustíveis, mas a gente também vê uma redução muito acentuada na questão dos alimentos também, o que é muito bom e acaba se transformando numa notícia aí muito positiva. Outro exemplo aqui de que as coisas, graças a Deus, estão melhorando é o faturamento do turismo, cresceu 33% no primeiro semestre, né? O segmento de transporte aéreo teve o maior crescimento de acordo com a FEComércio São Paulo. E aí eu pergunto para você, e você? Você tem viajado mais? Você tem ido mais para hotel, frequentado restaurantes e tal? Tem gasto dinheiro com turismo? Como é que tá aí? Conta pra gente depois
se você tem feito viagens que não estava fazendo em momento anterior, se você está passeando mais, conta pra gente aqui nos comentários, porque isso é um sinal importante de que o povo está tirando o dinheiro ali debaixo do colchão e está começando a gastar. E, obviamente, isso significa que o povo está com uma expectativa mais positiva para o futuro, porque caso não estivesse com uma visão otimista para o futuro, não estaria gastando as suas economias em passeio, né? Não é verdade? Primeira coisa que o pessoal corta quando está faltando dinheiro é passeio, né? Você sabe muito bem disso. Agora, outra medida importantíssima aí do governo, o governo está planejando transferir imóveis federais para um fundo de investimento. Esse é um modelo totalmente novo aí no país, é a aposta do Ministério da Economia para conseguir impulsionar negócios com esses bens, tá? Mais uma estratégia para contornar toda aquela burocracia que a gente conhece, né? Esse modelo aí, ele é muito importante porque o universo dos imóveis federais considerados alienáveis pelos técnicos do Ministério da Economia reúne cerca de R$ 1 trilhão, né? Mas nem toda essa carteira é colocada à disposição de forma imediata. A ideia do governo é lançar alguns fundos para ir testando esse modelo, né? Então, embora esse modelo esteja previsto numa lei de 2015, esse formato nunca foi testado ainda devido a uma série de discussões preparatórias, né? E os imóveis que o governo vai poder usar nesse projeto são aqueles que não possuem fim específico, né? Como terrenos, galpões ou prédios desocupados. As destinações possíveis variam aí de área de logística, desenvolvimento de empreendimentos e tal. E o Ministério já contratou a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, para fornecer assessoria técnica e apoio operacional na promoção da sessão pública de licitação que vai selecionar os consórcios ali administrados. O próximo passo é concluir a seleção dos imóveis que vão integrar esse primeiro edital e o programa foi batizado de Incorpora Brasil Fundos Imobiliários Federais. Deus queira que a gente consiga ter mais recursos aí, não para poder colocar o dinheiro em coisas doidas, mas para continuar reduzindo impostos. Seria maravilhoso, né? Enquanto isso, olha o que está acontecendo no cenário internacional. No Brasil você vê cenário de deflação, PIB crescendo, tudo caminhando bem, graças a Deus. Lá na França o presidente está alertando os franceses sobre o fim da abundância e está falando que o povo vai ter que fazer um esforço aí para conseguir contornar essa falta de energia e essa falta talvez de alimentos, né? O governo está preocupado com o aumento da inflação e com o aumento do preço aí da energia nesse momento que a Europa está ainda vivendo o verão, mas vai se encaminhar para o inverno em breve. Então, uma situação muito preocupante. Lembrando a vocês que a gente tinha em 2019, né, até 2019, livros muito importantes com o pessoal lá do Vale do Silício falando que o mundo estava caminhando para uma era de abundância, né, onde os seres humanos estariam cada vez mais livres, teriam mais tempo de lazer, poderiam trabalhar cada vez menos e a tecnologia compensaria o que antes era feito pelo trabalho humano. Infelizmente, esse sonho foi por água abaixo, porque hoje o discurso oficial é um discurso de escassez. Essa escassez energética, essa crise aí muito preocupante, tem levado o mundo a reverter agendas, né? A Greta, ela deve estar muito triste lá, porque todo o trabalho que ela fez, divulgando a ideia de que o mundo precisava caminhar para uma economia cada vez mais sustentável e verde, está indo para o beleléu, porque o próprio Japão já anunciou o retorno do uso de energia nuclear e o Japão, que ainda é altamente dependente dos combustíveis fósseis, pretende reativar esses antigos reatores, né? E isso é uma tendência internacional. Temos visto a Europa voltando para o carvão, né, para as termoelétricas, porque não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr, né? Essa é a consequência de você criar uma política energética que deixa o seu país e o seu continente totalmente dependente do pudim azedo. Ficar na mão do pudim azedo nunca foi um negócio legal, ok? E as notícias mostram que não apenas isso, mas as economias das potências globais estão em desaceleração acentuada. Estados Unidos e Europa ainda estão ali tentando se recuperar da crise provocada pela encrenca lá na Europa, né? E um negócio bem complicado, né? Porque houve uma queda acentuada da atividade comercial em agosto, segundo reportagem publicada agora na última terça-feira, dia 23, no Wall Street Journal. Incrível, né, pessoal? Enquanto o mundo está PIB caindo,
inflação subindo, crise econômica, falta de energia, possível falta de alimento. O Brasil está aí com deflação, PIB crescendo. A gente está muito fora da curva e Deus nos abençoe para que a gente possa continuar assim, ok? O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários aí embaixo. Eu pergunto para você, você voltou a fazer viagens? Você voltou a frequentar hotéis e usar aviões, fazer passeios com a sua família? Diz aí se você voltou a ter mais lazer e conseguir gastar dinheiro em lazer ou não. Conta pra gente aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!